Bom, galera, bom dia. Graça e paz aí para todos que estão nos assistindo hoje, né? Aqui nós estamos no nosso primeiro episódio do podcast Pimentas aqui, né? Trouxe o meu convidado aqui, meu primeiro convidado, cara, muito especial mesmo, que é o Breno Alves. Que honra. É uma honra para nós também receber você aqui, Breno, na nossa casa, né? Receber aqui nesse tempo que a gente vai falar de Deus aqui, que o propósito aqui é o Senhor, a gente divulgar o Senhor através daquilo que a gente vive, através daquilo que a gente está fazendo. E aí, vamos lá. Que nem o pastor já deu uma palhinha aí. Meu nome é Breno Alves. Eu tenho 21 anos, sou casado com a Jennifer. Tenho uma filhinha agora de 8 meses. Tá já caminhando agora semana que vem. Acho que essa semana faz 9 meses. E é isso. Estamos tentando a vida agora aqui, a nova fase da nossa vida, né, aqui em Santa Catarina. E é isso aí. E como é que você está vivendo assim, esse processo aqui, assim, essa transição, né, até mesmo de igreja, sim. Né, de coisas que você viveu lá, né, experiências com Deus, sim. Como é que está sendo para ti? Cara, te falar assim, é uma experiência que eu tenho amadurecido muito. É uma experiência que tanto como homem, como pai, agora marido, como alguém cristão também. Então, tem agregado muita coisa assim no meu ministério, né? E assim, questão do local, né? Eu acho que também tem agregado muito, né? Que é uma realidade totalmente diferente, sim, do Rio de Janeiro para cá. Então, eu vim de um extremo para outro extremo. Então, cara, não teve isso aqui é parecido, não. Diferença, foi do radicalismo total. A diferença, assim. Então, eu tive que me modelando conforme o local, né? Me modelando conforme o local também, trazendo pro lado cristão, sabe? Sim, sim. Então, aqui é uma outra realidade de tudo que eu já vivi. E, cara, eu acho que assim, por conta de hoje eu estar congregando numa igreja que é diferente no pensamento de costumes, né, bíblico, eu acho que tem feito pro meu ministério alavancar mais ainda, sabe? Glória a Deus. Porque, acho que por eu estar preso a uma igreja que tinha uns costumes dela ali, cara, eu não fluía em mim mesmo, sabe? Sim. Cara, meu negócio é rua, conversar e tal. Só que aí, pensa só, tu trazer alguém pra essa tua bolha ali. Então, cara, não é, tu não flui ali que nem tu queria fluir, sabe? Ou como você deveria fluir, porque você tá preso ali. Então, tem algumas histórias assim que eu me martirizo até hoje por conta disso, por conta dessa bolha. Por conta que eu fui ensinado assim, tem que ser assim, ponto. Por mais que eu não concordasse, sei lá, teologicamente com aquilo, só que por outro lado eu tinha que respeitar por estar fazendo parte da congregação ali, né? Submeter, né? Sim, submeter. Só que também que nem hoje eu estou vivendo uma fase, aquela foi uma fase que também de alguma forma agregou no meu ministério, né? Te ensinou, né? Sim. E é isso, cara. Estou vivendo novo, tem sido um aprendizado dia após dia, né? Mas que com certeza eu já não sou o mesmo de ontem, muito menos o mesmo de 2 anos atrás, quando eu cheguei aqui. E assim, falando hoje sobre o teu chamado, assim, que é um chamado ali evangelístico, sim, né? Sim. Um chamado muito bonito, né? E nesse sentido, o que você pensa hoje, assim, o que você faria hoje como evangelista aqui na cidade onde a gente vive, nessa realidade que a gente vive hoje? Eu sempre sou um cara assim que sempre questiono muito a Deus sobre isso aí, né? Eu não quero ser só mais um. Eu não quero, cara, ficar entregando um panfletinho ali na rua, sabe? Ficar só nesse, cara, Jesus te ama, não.
eu vejo que o evangelismo vai muito além disso aí. Sim. Só que eu fui ensinado dessa maneira, tipo, é panfletinho, Jesus te ama e pronto. Entendi. No modo antigo, assim, Sim, né? sim. Como também eu fui ensinado, né? Eu fui ensinado dessa forma de chegar com a pessoa e levar um panfleto, dizer, ó, Jesus te ama, Jesus está voltando, Tchau, ou algo assim, e depois nunca mais ver aquela pessoa e aquela pessoa... Sim. Então, era a única oportunidade que eu tinha de evangelizá-la, né? Não que não fosse um modo de evangelismo que a gente aprendeu, que serviu também para aquela época. Exatamente, só que foi eu não um menosprezo tempo. isso, mas foi um tempo isso. Foi um tempo que a galera tinha, sei lá, década de 80, 90, que a galera tinha aquela questão da leitura, mas foi um tempo, sabe? Sim. Só que a gente não consegue mais manter esse tipo hoje em dia. Você pergunta ali sobre a questão da cidade e tal, do tempo de hoje, né? E aí, cara, eu sempre questionava Deus, eu preciso de algo assim, sabe, pra sair dessa rotina. Foi quando eu cheguei aqui, conhecendo ali a galera, o Cacau e tal. Ele me apresentou essa questão da arte profética e tudo mais, né? Então, tipo assim, aquilo ali foi um caminho. Falei, cara, é por aqui, sabe? Porque desde quando eu... Te deu uma direção, então. Deu uma direção, sabe? E então, desde quando eu... me entendo por gente, assim, comecei a caminhar na igreja, né, que o meu processo de conversão foi assim, eu fui o primeiro, assim, da minha casa, entendeu? Então, desde essa época eu já fui linkado espiritualmente com a arte, eu já entrei através da arte, só que por ter essa questão dos costumes ali, eu não pude desenvolver isso e nem trazer isso em prol ao reino, sabe? Entendi. E aqui não, aqui, cara, eu tô conseguindo encaixar a arte como uma ponte pro evangelismo, entende? Entendi. Cara, então, isso é interessante porque ao mesmo tempo, né, eu acabo me identificando contigo, porque eu também não sou daqui, né, vim de outro lugar e eu entendo essa questão de toda essa mudança, né, de tudo aquilo que aconteceu, né, o que ocasionou a nossa vinda para cá foi o Senhor que nos direcionou, como Ele te direcionou. Hoje a tua família está aqui, né, hoje você tem uma filha, construiu uma família aqui, Deus está te direcionando de alguma forma no sentido até mesmo do que você faz na igreja, que é arte. Inclusive ele nem trouxe, né, nada para mostrar aqui do que ele faz, dos trabalhos que ele desenvolve, né? Mas, cara, são coisas muito bonitas, muito proféticas mesmo, né? Ele é bem autêntico, que a gente está ministrando ali e ele está pintando na hora ali algo que Deus está trazendo assim à luz, às claras, assim, a revelação. Isso é interessante, cara. Me conta assim como foi a tua primeira experiência em você fazer um desenho sentido aquilo que Deus estava comunicando. Então, e aí eu conheci o Cacau, né? E aí ele comentou comigo e falou, eu faço uns desenhos lá no culto. Eu falei assim, cara, fiquei pensando, né? Eu falei, nunca vi isso na minha vida. Como é que o cara vai pintar no culto? Na minha cabeça ele ficava isolado no cantinho dele lá atrás do pessoal pintando. E aí quando eu vi, não, ele fica na frente lá, pintando. Eu falei, caraca, cara, que loucura. E aí foi quando eu me aproximei dele, a gente conversando e tal. E ele trouxe isso pra mim, né? Foi uma experiência única. Tipo, eu falei, cara, é possível você mostrar o que Deus está falando contigo. Tipo, é revelação, né? Sim, eu falei, caraca, então, sei lá, eu costumo assim falar com o pessoal, né, que é arte pregada. Sim, cara. Então, cara, é arte pregada ali. E aí, agora eu tô vivendo um novo processo que é na tatuagem, cara. Que louco. Então, assim, as coisas indo, fluindo, eu falei, cara, nada melhor do que um campo evangelístico do que alguém num estúdio fazendo tatuagem, velho. Que louco. Sim. Então, cara, tu tá ali 3 horas, 4 horas, 12 horas fazendo uma tatuagem. É 12 horas que tu tem a oportunidade de ministrar Jesus pra vida daquela pessoa. Que louco. Isso é sabe? top. E é o que tem acontecido. Cara, quantas pessoas tá indo lá fazendo tatuagem comigo, começa a contar a vida dela, eu não falo nada e, cara, deixa o louvorzinho ali no fundo, sempre no louvorzinho. Coloca o pad. O pad lá. E, cara, eu vou ouvindo a pessoa, vou ouvindo a história dela. Cara, quando tem a oportunidade, ministro Jesus ali pra ela. Mas, cara, eu saí daquela bolha, imagina, tatuagem, crente,
tatuagem, não sei o que e tal. É pecado, vai pro inferno, tipo, a marca da besta. A marca da besta. Então, assim, pastor, cara, eu tenho... Isso eu vivendo com Deus, né? Vivendo essa fase com Deus. Cara, evangelizar alguém ali, fazendo arte, o que eu gosto. Evangelizar, que eu nasci para isso, sabe? E juntar as duas coisas, sabe? Através da arte, levar Jesus. Isso foi um... Meu, é louco assim, porque só você vivendo aquele momento para você sentir a sensação, né? Sim, cara, sim. E assim, inúmeras pessoas, que nem eu falei, eu me martirizo muito, porque eu perdi a oportunidade de ganhar aquela pessoa para Cristo, pessoas talentosas ao máximo no que elas faziam, por ignorância minha na época de julgar aquilo como um pecado, sabe? Entendi. É assim, por mais que eu não concordasse com a prática dela, sabe? Mas eu não tinha embasamento bíblico para julgar aquilo como um pecado, entendeu? Então, cara, inúmeros amigos, familiares, assim, que eu não consegui, que eu tive a oportunidade, mas eu não consegui por conta da minha ignorância. Então, hoje em dia, eu tento fazer totalmente o oposto. Porque sabendo que não é a gente que vai convencer o cara do pecado dele. Não. Se já é difícil tu trazer alguém para Jesus e a pessoa tendo uma prática pecaminosa dela, tipo, o Espírito Santo convencer ela e a gente ganhar ela para Jesus, se já é difícil, imagina tu convencer alguém da prática que ela faz que não é pecado e eu não tenho embasamento bíblico. Cara, eu vou ficar enxugando gelo, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que o evangelismo, cara, hoje em dia, ele não tem fluído tanto como ele deveria estar fluindo, sabe? Pelas igrejas. Por conta da religiosidade. Por conta da religiosidade. Então, assim, a gente tem a faca e o queijo na mão. Só que a gente também parece estar sem os dois. Sabe? A gente não sabe aproveitar a oportunidade que tem por conta desse pensamento, da bolha ali fechada. Por causa de um brinco, por causa de tatuagem, por causa de música secular, sabe? Então, cara, eu acho que tem tanto assunto para a igreja se preocupar. Cara, tem gente passando fome, tem, sabe, gente sem casa e tal, mas a gente está preocupado com a tatuagem do irmão ali, com o brinco, porque fulano de tal fura a orelha, sabe? Enquanto tem uma série de coisas realmente pesadas acontecendo. Sim. A maioria das pregações hoje que a gente está escutando ali dos pastores lá na igreja, né? Falando sobre realmente esses pecados, né? Que Sim. São invisíveis aos nossos olhos, mas eles são os mais latentes que tem na igreja, né? Eu tiro por mim. Minha mãe, eu tiro o melhor exemplo do que isso não tem. Minha casa. Minha mãe, ela, depois de um processo ali com meu pai, se separaram e tal, ela começou a fazer tatuagem e tudo mais. Tipo, esse é o estilo dela ali, que ela sempre quis. Só que ela era da igreja também. Ela, um bom tempo, ela sempre passou na igreja ali. E aí, depois das tatuagens e tal, ela tentava voltar, só que não conseguia, né? Que acabava sempre tendo essa descriminalização ali da tatuagem, não sei o quê. Chega numa igreja, o pessoal começa a olhar torto e tal, a pessoa se sente desconfortável. Tu vai e faz uma tatuagem, pronto, aquilo ali. Já era. Se tá desviado, exatamente, não pode mais sentar na mesa com a gente. E aí, cara, minha casa, tipo, eu via minha mãe tentando ir e sempre voltava, porque eu não conseguia. Até que aconteceu comigo. Eu fiz minhas tatuagens lá, e aí na igreja local que eu fazia parte, eu era muito ativo, né? Tipo, eu venho de um grupo onde a gente era muito ativo. Ficava ministrando nas igrejas, tipo, a gente era sempre em 7, 8. Então sempre a gente estava um acompanhando o outro ministrando, sempre estava acompanhando ali, né? Sim. E esse cara sempre, domingo hoje é o fulano de tal que prega, vamos todo mundo junto, sou eu que ministro, vamos todo mundo junto. E as igrejas sempre convidando, tinha né? Os intercessores lá que tinha. Isso. E aí a gente sempre tava lá e cá, sempre muito ativo, sabe? E cada um fluindo no seu ministério ali, conforme cada um sentiu o chamado de Deus, né? Não tanto desenvolvido por conta ainda da religiosidade, né? Mas assim, o processo de você sentir que você tinha esse chamado, Sim.
evangelístico foi nessa época? Sim, então desde cedo eu sempre gostei de falar de Cristo, tal, ministrar, só que tipo, ainda não era isso aqui que me cativava, sabe? Era o frente a frente na rua, onde ninguém queria ir, sabe? Os becos e valados. Tipo, sentado lá com uma pessoa aleatória, sabe? Chegar a conversar com ela na praia. Então, tipo, sempre na minha cabeça passava, cara, e se a gente fazer um evangelismo em um lugar que, tipo, não tem, sei lá, num parque aquático, na praia, bem fora do padrãozão, assim. Nem o pessoal... Tipo, eu também de bermuda ali, sem camisa, tipo, evangelizando a minha rapaziada ali na mesma idade e tal. Lá na minha cidade o pessoal faz até hoje, né? Evangelismo no carnaval. O pessoal no trio elétrico correndo, o pessoal evangelizando. Sim, tipo, cara, com a galera. É assim, não deixa de ser perigoso, sabe? Sim, não deixa de ser perigoso. Só que também... Tem as cautelas, sim, né? Sim, exatamente. Só que, cara, é necessário. É o risco que o cristão tem que correr. Porque eu acho que hoje a gente não corre risco, né? Que nem antigamente os primórdios ali, os pais da igreja. Eles, cara, todos morreram horríveis. E assim, hoje a gente sabe que também acontece isso, né? Mas nós vivemos, cara, em um tempo muito bom, né? Sim. E assim, e desse processo aí que você passou, né? Nessa transição, aconteceram algumas coisas, sabe, assim, que Deus comunicou para vocês nesse grupo aí? Então, e direcionou. aí como a gente era muito ativo, né? Aí eu fiz minhas tatuagens. Sim. Eu tinha viajado lá pra cidade do meu pai e tal. Daí quando eu voltei, eu fiz minhas tatuagens. E aí eu fui deixado de lado, tipo. Eu fui... É como se tivesse uma manada correndo e ficou um pra trás e o pessoal tá nem aí, sabe? Eu fui deixado de lado. Chegou um Davi depois. E aí eu não conseguia mais tá junto. Tipo, eu não conseguia mais. Não se encaixava no padrão que eles colocaram ali como porque, padrão. Tipo, tava em pecado, por exemplo. Sim. E aí eu falei, cara, não mudou em nada, tipo, minha vida espiritual com Deus. Eu continuo sendo eu, continuo orando, continuo tendo minhas fraquezas, continuo igual, só que eu tô com um desenho na pele que vai acontecer até eu morrer, sabe? E em contrapartida, aí eu saí da igreja, tipo, eu fiquei bem mal, eu fiquei, tipo, em casa ali, bem cabisbaixo, muito né? Tempo Cara, eu fiquei uns 6 meses, assim, na minha ali, sabe? Tipo, cara... Será que é isso, cara? Será que o evangelho se resume a isso? E em contrapartida, depois que eu cheguei aqui em Santa Catarina e tal, essa liderança que me excomungou aí, assim, né, por causa da tatuagem, tava em pecado com a namorada de um dos nossos amigos ali, do grupo. Meu. Pensa só, tipo, enquanto eu tava sendo... deixado de lado por conta de um suposto pecado meu, no outro tinha um pecado muito mais grave não, porque não é pecado, né? Mas tinha um pecado grave ali por trás disso tudo que estava acontecendo. Então a gente volta, uma vez que eu comentei sobre Jonas, né? Sim. Tipo, o erro de Jonas é achar que o pecado exposto de Nínive é pior do que o pecado oculto dele, a desobediência. Então... foi vendo isso que eu falei, cara, se o evangelho é isso aí, não é mais pra mim. Eu prefiro ficar aqui, né? Mas, assim, a gente teve altas experiências ali, eu e meu grupo e tal. Conta uma dessas experiências, assim, que vocês tiveram. Eles falaram, eu tinha comentado pra eles, né, que ia participar do podcast, aí eles... tem que falar meu nome, não sei o que. Sei lá, o Mateuzinho, o Pedro... o Caleb, Vinícius, João, Gabriel Melo, Gustavo. É isso aí, mano. Se eu esquecer o nome de alguém... mas sempre, tipo, tinha mais gente ali, sabe? Sim. Mas que os pegavam junto mesmo é essa galera. Essa galera aqui, cara, sempre tava junto ali. E assim, aí acho que a gente tem que voltar um pouco lá atrás. Aí foi meio que ali no processo de separação dos meus pais, né? Eu conheci eu tinha uma amiga minha que estudava comigo. Hoje em dia, cara, evangelista nata, ela tá nos Estados Unidos.
Eu acho que agora ela foi pra Tailândia, não tenho certeza, mas até onde eu vi, ela tava nos Estados Unidos, cara. Na mesma pegada que eu tô hoje em dia, sabe? Cara, para na rua, troca ideia com o pessoal, zoeira ali, pai, evangelize. E assim, sabe? E aí, essa minha amiga, eu estudava com ela, cara. Hoje em dia, tipo, hoje, esse assunto também é uma das coisas que eu me martirizo. Eu falo pra ela, né? Que aí ela se converteu e, cara, na mesma hora, pá, juntava a rapaziada lá na quadra e começava a evangelizar, que ela jogava bola com a gente e tal. E evangelizava para todo mundo lá e tal, não sei o quê. Só que eu tava passando um processo em casa, bem complicado, separação dos meus pais e tudo mais, né? E que eu também não estava muito afim de igreja. Eu já conhecia o evangelho, né? Desde pequeno eu comecei a frequentar a igreja por causa de teatro. Então eu sempre estava linkado à arte, né? Mas nesse processo eu fiquei na minha. Enquanto ela estava lá evangelizando, eu estava tirando a rapaziada de lá para ficar brincando, zoando, aprontando lá o plantão, né? E aí, cara, e ela lá evangelizando, pá, evangelizando. Até que um dia que ela chegou pra mim e falou assim: ô Breno, ó, Deus está mandando te dizer que Ele tá te chamando para dar passos longos e você tá dando passos curtos. E Ele não te chamou para isso, cara. Ele quer te usar. E ela começou a falar assim comigo ali, né, da parte de Deus. E, cara, ali eu tomei um banho de água fria. Eu falei, cara, tô moscando, né? Eu preciso... E aí ela falou, tem um amigo meu, que é o Mateuzinho ali, um desses da rapaziada do nosso grupo, vai na igreja dele, cola com ele, que, cara, é perto da tua casa e eu tenho certeza que vai agregar muito ali no teu ministério. Eu falei, tá, eu vou dar uma chance ali pra ver qual que é, né? Só que o processo lá em casa estava bem pesado, né? Aí quando eu vi, uma vez, aí nesse meio termo, minha mãe separou do meu pai e tal, eu fui morar com meu pai. E um dia eu tava, acho que era no Natal, uma coisa assim. Aí alguns amigos meus me chamaram pra ir lá na praça e eu fui andando com eles, assim. Quando eu cheguei na praça, cara, tava tendo uma festa lá, minha mãe tava lá bebendo, fumando. Cara, aquela, tipo, tu tem uma imagem de uma pessoa a vida inteira. São 14 anos, tipo, eu tinha mais ou menos 14 anos. Uma construção daquela pessoa ali, tipo, Você viu a sua mãe orando, sim, você viu a sua mãe, exatamente, né? tipo, eu tive essa experiência. E, tipo assim, quando ela não tava na igreja, tipo, né, na fase que ela resolvia sair da igreja, ela ficava em casa mais de boa, cara. Sim. E aí, de uma hora pra outra, tipo, tu vê tua mãe fumando, bebendo e tal. Cara, não tem noção, pastor. Que desestabilizou, né? Muito, muito, muito. De tudo assim, aquilo ali foi o pior, né? E enquanto isso, a minha amiga tinha dito aquilo, né, tal, eu ficava assim... Senhor, mas como que eu vou dar esse passo longo, sendo que eu tô passando esse processo assim, como é que... E aí, onde eu fui num culto, ainda não na igreja do meu amigo ali, o Mateuzinho, eu fui num culto aí da igreja que eu tava frequentando, assim, aos domingos, e só ia, né? E aí, a avó do Vinícius, que é também ele integrante do bando, aí a avó do Vinícius, cara, uma mulher de oração, cara, eu tinha um carinho por essa mulher. Era a senhorinha do coque, né? A senhorinha do coque. E aí um dia eu tava assim, sentado lá, tipo, isso foi no sábado, no domingo eu fui no culto e tava sentado lá no fundo, lá, bem ruim, mal na minha, mas assim, sério, né, sem chorar, sem nada, bem ali. E aí ela chegou e falou assim, filho, posso te dar um abraço? Ela veio lá da frente, ela desceu do púlpito, filho, eu posso te dar um abraço? Eu falei, pode, claro. Aí ela me abraçou, ela falou assim no meu ouvido, mas eu quero que você me dê um abraço de filho. Aí eu, tá, abraço de filho, ela. E eu quero que você se sinta abraçado por uma mãe. Aí eu já fiquei assim, não, eu já fiquei assim. Aí... porque naquele momento você tava rejeitando. Eu fiquei assim, ela. Porque o Senhor tá falando que ainda essa semana você viu algo que você não se agradou e você se entristeceu demais, seu coração está ferido. Então, através desse abraço de mãe e filho, eu quero que, através desse abraço de mãe e filho, você seja curado. Cara, aí eu já tava chorando ali, eu falei, realmente, cara, acho que naquele dia eu falei, cara, o Senhor é real, velho, tipo,
é real, sabe? Tudo isso aí que tá acontecendo é real. O que a tua amiga te falou, né? Que sim. Que ali eu vi o cuidado de Deus. Né? Ali eu vi o cuidado de Deus. E aí, tipo, foi algo sobrenatural assim, né? Eu falei, cara, as coisas espiritual realmente é real. E aí eu conheci o Mateuzinho, ele me levou na igreja dele, tipo, a rapaziada já me abraçou assim de um jeito que começamos a caminhar. Aí a gente começou um hábito de oração na casa do João. Cara, e a galera em peso lá ficava orando na casa do João. Isso a gente tá falando de adolescente com 14, 15 anos, 16, por aí, nessa faixa etária. Que geralmente adolescente nessa fase aí, tá querendo saber de videogame, tá querendo futebol. Saber de futebol e namoradinha e tal. Cara, a nossa rapaziada era oração. No dia que a gente não tava orando, a gente tava no culto, a oração que eu falo ali na casa, se reunindo, pá, louva. A gente tava no culto, quando não era no culto era no monte. E foi assim, cara, por uns, 2 anos, assim, oração e era uma coisa, pastor, que a gente não fazia para mostrar ali para a liderança que a gente estava orando. Olha, nós estamos aqui. Olha, nós vamos para o monte. Não, cara. Sem nenhuma liderança, só a rapaziada. Sem nenhum O nosso interesse era a presença de Deus. Eles falavam que a gente era fominha de unção. Então, cara, a gente... Cara, hoje eu fico assim, tu tem noção do que é... jovem, adolescente ali, 16 anos, orando mais de 3 horas sem parar, só os jovens, sem ninguém de adulto por perto. Eu lembrei de uma coisa que você falou comigo quando a gente estava conversando, sobre os aniversários que vocês iam, né? Sim, legal, cara. Olha que louco, aí, cara, isso aí também. E aí, a gente orava, cara, e a gente buscava com sede os 2 ministeriais ali, cara, a gente queria revelação, assim, tipo, a gente ser usado nisso, a gente queria ser usado na profecia, a gente queria ter visão, sonhos, a gente queria aquilo. E, cara, a gente orava e, cara, a gente era em um ponto que os nossos amigos, assim, que não era da igreja nem nada, queria ir lá na oração, lá na casa do João, mas não queria ir no culto. Porque no culto ele, não podia botar bermuda. Mas, tipo, ele queria ficar lá. Sim. Aí chegou num ponto que o pastor queria proibir a oração na casa do João, queria proibir o monte. Cara, a gente parecia os cabritos lá no monte. A gente parecia os cabritos. Aí, por exemplo, tinha aí aniversário. Aí chegava o aniversário, cara, o que a gente vai fazer hoje? Vamos pro monte. Vamos dormir no monte. Cara... Os adolescentes subiam o monte, orava, pá e tal, não sei o que, sentava, ficava olhando pro céu e conversava sobre a Bíblia. E isso um aniversariante lá no meio. E o aniversariante no meio, falando assim, esse é o meu melhor aniversário do ano. Tipo, de toda a minha vida, sabe? Esse é o meu melhor aniversário, esse ano foi o meu melhor aniversário. E aí, tipo, na época... Cara, de boa, pô, o cara ali tá fazendo aniversário no monte, beleza. Mas, tipo, hoje em dia, né, eu fico vendo, eu falo, cara, como que a gente não chegou assim do nada, sabe? Como que a gente ali tava cavando, sabe? Tava cavando um poço ali. E o pessoal falava, né, é os fominhos de unção, tipo, ficava falando assim, por que o poder de Deus só se manifesta no monte, na casa do João e aqui no culto não? Sabe? Por que a gente não tem esse mover todo ali aqui no culto? E aí, cara, a resposta está na pergunta, né? Então, eu acho que essa questão da religiosidade já... Então, desde ali, tipo, depois que eu saí, né, vim pra cá, eu falei, cara, era uma rapaziada que tava na oração, um sem camisa, outro de bermuda. Rapaziada, tipo, tinha os costumes, cada um tinha. Sim. Pela igreja local. Essa rapaziada era, por exemplo, pessoas que eram convidadas e elas queriam participar, mas... Sim, tava ali, tipo... Aí o meu grupo também, eles têm os costumes deles ali, né? Pela igreja local, mas quando tava ali, tipo, no secreto, sabe? Tinha mais liberdade. Tinha mais liberdade, então...
cara, foi um momento, assim, muito importante na minha vida. Inclusive, a gente estava se lembrando esses dias lá no grupo, né? Mandando foto, falando, cara, olha essa época aqui, quando a gente ficava na oração, subindo um monte e tal, que o pessoal ficava chamando a gente de fominha de unção ali. E, cara, um acreditava no ministério do outro, um ouvia o outro, sentava para ouvir. Então, assim, quando a gente não estava nas igrejas ministrando, a gente estava na praça, sentando, falando do evangelho, e um começava a falar pro outro e tipo... É o que fala, o outro era curado, sabe? É o que fala a palavra, né? Da gente exortar o nosso irmão, né? Sim, e ele nos sim. exortar, né? É isso. Então, cara. assim, e um curava o outro, sabe? Um sentava, ouvia o outro. E quem chegasse, cara, e quisesse participar, irmão, vem, tu vai ser bem-vindo. O cara se converteu hoje, ele vai estar junto ali com a gente vai estar acendendo a chama nele ali, sabe? Sim. E ele vai fluir igual. Então, assim, cara, foi um momento muito importante, só que hoje eu tô em uma outra realidade, sabe? Hoje eu tô em uma outra pegada. E tem outras responsabilidades também. Outras responsabilidades, né? Agora que eu sou pai, né? Então, é totalmente diferente, né? Inclusive, do grupo, eu fui o primeiro a ser pai lá. Foi o Abraão. Mas, cara, a rapaziada tá casado hoje em dia. Já tem seu carro, sua casa. Então, tem uns outros que tá solteiro. Mas, cada um cresceu, né? Os meninos lá, os meninos, a gente sempre era chamado de menino. A gente não tinha credibilidade porque eram os meninos. A igreja vizinha chamava a gente para ministrar, mas a igreja local chamava a gente de menino. Então, o pastor vizinho chamava a gente, acreditava no nosso ministério, mas o local, não, são os meninos, são só empolgação, isso aí é empolgação. Então, principalmente eu, desde a minha infância, desde quando eu comecei no evangelho assim, eu sempre ouvi que era empolgação minha, que era, é uma fase, é empolgação. E graças a Deus tem me dado força, sabe, para continuar ali, meio à diversidade que ocorre paralela a tudo isso, né? Mas essa época foi uma época que eu vi assim o poder de Deus, cara, palpável, sabe? A provisão de Deus, de um ponto de falar assim, cara, eu tô sem nada para comer. Tu acredita que quando tu descer, tu vai ter uma provisão? A gente tá no monte. Tu acredita que quando tu descer do monte, vai ter uma provisão de Deus? Acredito. A gente tá descendo o monte, sei lá, achei dinheiro no chão, sabe? Mano, é loucura. Foi loucura. Tudo que aconteceu foi loucura. Ao ponto de, cara, eu tiro por mim, né? Cara, lá em casa tava nas últimas, quando chegava, eu achava um dinheiro ali perdido. Eu falo, cara, não é coincidência, mano. A gente acabou de falar disso ali ainda atrás, sabe? Não é coincidência. Então, foi um momento muito importante, né? Só que hoje eu vejo que depois de ter saído, assim, da igreja local lá na época, e hoje tá com uma visão mais diferente, a começar ali ter uma tatuagem e tudo mais, né? Que, cara, é um povo também que tem, cara, as histórias que eu escuto, pastor, lá quando eu tô fazendo a tatuagem, de pessoas da minha idade. Só que, cara, e com a mesma experiência de família, pai separado e tal, só que por não conhecer Cristo, tomou um rumo totalmente diferente da vida, sabe? Sim. E ali a pessoa tá na minha frente e eu falo, cara, por conta que eu tô fazendo tatuagem, eu não vou ministrar ali o evangelho pra ela, não, cara. Tu brasa lá. Então, assim, hoje em dia eu tenho visto isso, sabe? A tatuagem como uma ponte, a arte em si como uma ponte para evangelizar, para falar de Cristo. Então, talvez tem lugar que eu não ia conseguir chegar, mas a tatuagem chega. Tem pessoas que eu não ia conseguir chegar, né? Direto, mas a tatuagem chega, através da tatuagem eu falo de Cristo. Então, tem lugar que eu não tinha vez, mas através de um quadro pintado eu consigo ministrar Cristo. Sim. E a mesma coisa, assim, eu vejo com o teatro, né? Eu sempre fui, minha vida inteira, desde criança, todo mundo do teatro ali. Então, cara, eu fui alcançado pelo teatro, né? Ainda pequenininho. Eu vi um teatro na igreja, convidado por um amigo. Então, olha só que louco. Eu devia ter uns 7 anos.
Olha como o evangelista, ele tem que estar em todo lugar. Eu tinha uns 7 anos, estava desenvolvendo a leitura, né? Tinha um carinha na minha escola, na minha sala, que ele lia. Ele destruía na leitura. Cara, eu penso num cara que lia bem. E aí todo mundo ficava assim, invejando ele, né? Cara, eu queria ler assim, igual tu, tal. Aí acabou que eu me aproximei dele, do Atos. Lembro até o nome dele até hoje. Atos. Ele era de uma assembleia. Eu conheci um Atos também. E aí, cara, aí ele falou assim, aí me aproximei dele, né? Eu falei, ô Atos, mas como é que tu faz pra ler tão bem assim, cara? Que eu ainda lia, tipo, soletrando, né? Bola, tipo, e ele pegava, ele falava, cara, sabe como eu faço pra ler tão bem? Eu acho que é porque eu leio a Bíblia todo dia. Eu falei, cara, eu preciso ler também, como é que eu faço pra ler? Aí ele trouxe uma Bíbliazinha daquela que tinha capinha azul, Novo sabe? Testamento. Aí ele trouxe pra mim, ele falou, cara, começa a praticar lendo isso que tu vai desenvolver a tua leitura. E se tu quiser também, lá na minha igreja, eles ensinam a ler a Bíblia também, na escola bíblica, né? Eu falei, fechado, quando que eu tenho que ir lá? Vai domingo de manhã, 9 horas da manhã. Eu falei, beleza. No outro dia eu tava lá. No domingo eu tava lá e, tipo, eu já vi que tava rolando um teatro. Eu falei, cara... E aí foi indo. Foi indo. E aí hoje tô aqui, né? Tipo... Eu tenho 21 anos, mas, cara... Muita coisa aconteceu, sabe? Muita coisa aconteceu. Você passou a infância na igreja, né? Daí... Você teve toda essa experiência. Sim. Né? Tipo, eu tive meus altos e baixos, sabe? Eu tive minhas fases de crise ali, que eu não queria mais saber de nada. Falei, não, sou novo, quero curtir minha vida. Né? Só que aí, cara, tem a música que fala, né? Quem já pisou no santo lugar, no santo, em outro lugar não sabe viver. Então é isso, cara. É um ponto de tu chegar assim e os outros falar, pô, mas tu não é crente? Cara, tu ia fazer... Pô, mas tu não é crente? Eu falo, caraca. E aí... Igual a história do pastor que foi... Desviou, né? Queria desviar e foi embora para outra cidade para poder... para poder fazer o que bem entendesse. E entrou na festa lá, né? Entrou numa boate para beber, sei lá, para fazer o quê. E aí tinha... É uma história que a gente escuta, de vez em quando os pastores contam na internet, ou então sim. contam nos cultos, né? Encontrou a filha de uma irmã, que ela era desviada, né? E quando o pastor entra na festa, pastor, você veio aqui atrás de mim. O cara não presta nem pra desviar. Cara, aí quando eu fiz as tatuagens, tipo, eu tava... Aí depois que fui deixar de lado e tal, eu fiquei revoltado assim, eu falei, não quero mais saber. Só que eu sempre fui da luta, né, e tal, então Muay Thai, Jiu-Jitsu, tava sempre ali envolvido. E aí, cara, eu cheguei, cara, olha só como Deus é real. Então, cara, depois de tudo isso quando eu leio a Bíblia, eu falo, cara, é real, sabe? Mateus 24 é real. Mateus 24. Então, eu cheguei numa academia, fui visitar uma academia, olha só, e aí, na academia, os caras tinham o hábito de, no final, eles faziam uma oração. Cara, vai vendo. Eles tinham o hábito, no final, fazer uma oração. E aí, geralmente eram os graduados que faziam. Ou os graduados escolhiam alguém para orar. Eu sou do Muay Thai, né? Então, cara, eu sou graduado no Muay Thai, não sei o quê. No Jiu-Jitsu eu tava aprendendo, então eu era brancana lá, misturava no meio de branca. Branca é branca. Branca é invisível, né? E aí, tinha um faixa roxa, chegou e falou assim, o mestrão lá escolheu ele e falou, ô fulano de tal, faz oração. Ele, pô, mestrão, eu queria pedir pra uma pessoa orar. Ele falou, então escolhe aí. Aí ele falou, aquele ali, tinha mais 2 do meu lado, tinha um amigo também, né? Aí ele falou assim, qual? Sei lá, de short vermelho? Não, o outro. Aí tipo, pulou pro outro. Sei lá, o de short preto? Não, o outro. Aí eu, né? Aí eu entendi, cara, e beleza, orei, pá. Aí no final aí ele veio me cumprimentar, ele, cara, não sei o que, tal, não sei o que, tal. Cara, tu acredita que até hoje aquela ministração lá na igreja, quando tu pregou, mexe comigo? Eu falei, não, né? Eu falei, cara, me perdoa, mas eu não lembro, não faço a mínima de quem que tu seja.
Aí ele, não, eu tava na igreja do fulano de tal, do pastor tal, não sei o que, e assim, tu ministrou, tu falou sobre Eutico e pá. Aí eu falei, caraca, cara. Então assim, eu falei, cara, não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. O nosso maior cuidado é essa questão da referência, né? Que a gente tem. Sim, a referência é Jesus, né? A gente tem a referência de Jesus e a gente tem que refletir isso nas pessoas, né? Sim. Que é essa questão que marca as pessoas em algo que você ministra, que você fala, em uma atitude tua, né? Sim. Isso acaba derramando Jesus na vida das pessoas e elas reconhecem isso, cara. Sim, sim, demais, cara. E a gente não tem noção do impacto Sim. que talvez uma ministração de 15 minutos que tu falou pode acarretar, sabe? Trazer um destino pra alguém, né? Exatamente, cara. Então, por vezes eu tive essas crises, tipo, cara, não quero mais saber. Só que aí eu lembro desses testemunhos e falo, cara, vale a pena. Inclusive, quando eu cheguei em Santa Catarina, né, eu fui procurar uma igreja local ali na época que eu fazia parte, tal, da denominação que eu fazia parte. E aí, olha só que louco. Eu fui, achei lá uma igreja, aí, tipo, era no domingo de manhã, culto 7 horas da noite, tal, era domingo, eu falei, beleza. Aí retornei lá domingo à noite, no mesmo dia à noite, né, a igreja fechada. Aí eu falei, cara, que estranho. Mas beleza, fui embora pra casa, tal, eu escutei um barulhinho assim de um louvor no segundo andar de um piso, eu olhei assim pra cima, tava lá, Igreja Bússola, do pastor Isaí, né, amigo do pastor Patrick, aí, Igreja Bússola. Beleza, subi, entrei, aí fiquei lá, assisti o culto no fundo, aí fui um dia, aí tipo, depois a galera já veio, se aproximou de mim, pegou contato, aí inclusive eu consegui trabalhar, tipo, as coisas foram assim direcionando, aí eu consegui, através de um rapaz lá, eu conheci o Romualdo, aí eu comecei a trabalhar lá na empresa dele, através do Romualdo eu conheci o projeto. Só que assim, aí hoje, tipo, a igreja infelizmente fechou, né? O pastor Isaí entregou ali o pastorado e tá congregando em outro local, né? Só que eu fiquei parando pra pensar, eu falei, cara, tipo, é até profética, Igreja Bússola, tipo, ela me deu norte ali, ela me apontou. E cara, foi muito assim de Deus, sabe? E aí, eu fui pra Igreja Bússola, tipo, e aí eu conheci o meu chefe agora de novo. E ele, através dele, eu fui conhecer o projeto. E, cara, tô no projeto assim, o que eu tô crescendo, aí mesmo ali, às vezes na minha ali, mas que eu tenho crescido, aprendido, vivido, sabe, como cristão. E aí até quando eu participei da escola do pastor Alan ali, da escola de missões, e aí teve uma aula do pastor Rude. Cara, eu falei, eu nasci pra isso aqui, cara. Que aí através daquele dia, tipo, ele me deu uma virada de chave. Que aí ele ministrou sobre um evangelista, alguém missionário, entrar na cultura do próximo, sabe? Não querer tirar a tua cultura e trazer pra mim. Preciso me modelar, né? Exatamente. Isso. E aí ele falou que foi ministrar numa tribo indígena que tinha que ficar pelado. Teve que tirar a roupa e entrar pelado, só entrava pelado na aldeia. E aí? Isso é um cara que tá preso na bolinha. Como é que tu faz para ministrar pelado pros indígenas? Sabe? Se na minha cabeça quem usa bermuda é pecado, como é que faz para evangelizar os caras? Tu tem a faca e o queijo na mão. E aí? E agora? Tu vai ou não vai? Tipo, o que tu vai fazer? Então, cara, foi vendo isso que eu falei, cara, peraí. Então, tem um grupo que talvez não conhece a Deus ou conhece de outra maneira. Eles precisam ser alcançados. Só que por conta da ignorância da grande maioria, né, da religiosidade, vou falar assim, não são alcançados. Isso no nosso dia a dia, sabe? Nem estou citando tribo indígena, na nossa nação, na nossa cidade, no nosso bairro. Então é o cara que tem um alargador desse tamanho, sabe? É o cara que coloca silicone na testa, pinta o olho, corta a língua. E essa rapaziada. Então a gente aponta o dedo e fala que eles vão pro inferno e a gente tá salvo, né? Tipo, não, cara, não é porque salvação é individual que eu devo pensar só na minha. Entende?
Então é aquilo que a gente estava conversando, Mateus 24, A salvação é individual, mas Cristo responsabilizou a gente de pregar o evangelho a toda criatura. Exatamente. Né? É uma coisa que eu falo pra essa minha rapaziada ali, tipo, Mateuzinho, Vinícius, tudo mais, eu falo, cara, a gente tem que tirar a responsabilidade da gente, sabe? Porque quando a gente ia entregar o papelzinho, quando tinha uma oportunidade de falar de Jesus, a gente tentava convencer essa pessoa ao máximo de que o que ela estava fazendo era errado, que ela tinha que vir pro nosso lado. Só que não, cara, não é o nosso papel convencer alguém do pecado dela. Nosso papel é anunciar Cristo. Que é o evangelho, né? Cara, o nosso papel é só esse, é só anunciar. Quem vai convencer a pessoa não é a gente. Aí já é com o Espírito Santo, entendeu? Então, por muitas vezes, tipo, o evangelismo não flui por conta dessa insistência de querer convencer a pessoa. Sim. Então, cara, existe alguém que está ansiando por Cristo, só que a gente tentou convencer ela. E, cara, o maluco cresceu, ele nasceu, cresceu com aquilo ali, eu vou chegar pro cara e falar, cara, tu tem que largar isso aí. É uma cultura que o cara... Entendeu? Quem mandou os discípulos? Jesus não mandou os discípulos largar os peixes lá na praia depois da pesca maravilhosa. Eles, por si só, decidiram, falando, cara, vamos largar. Hoje em dia eu falo muito isso com quem está na minha volta. Eu falo, cara, não é sobre o que é pecado. Sabe? Não é sobre o que é pecado. É sobre talvez o que não é pecado. Então vai muito mais além. Tem gente que para de jogar videogame em prol a Cristo. É o que o pastor Patrick sempre fala, né? Que é muito fácil eu fazer aquilo que eu gosto de fazer. Sim, é muito fácil eu ir lá tocar um instrumento, cantar. Ele sempre dá essa referência para nós, né? Mas assim, ir fazer aquilo que eu não gosto de fazer, aí ele diz que esse seria o meu verdadeiro sacrifício. Né? Mas então assim, é sobre o que não é pecado. É abrir mão daquilo que não é pecado. Então vai muito mais além. Abrir mão do que é lícito. Né? Exatamente. Então, eu participo lá do Fome de Bola, do projeto social, né? E as crianças sempre xingam, aí tem que correr no campo. Só que aí depois eu sento com elas e falo, cara, não é sobre o palavrão. Sabe? Não é sobre o palavrão. Vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. Não é sobre o palavrão. Porque talvez a palavra, sei lá, um xingamento vai ter o mesmo significado de prostituta. Pô, acabei de falar, prostituta. Prostituta é palavrão? Não. Mas o significado daquela palavra, né? Exatamente, chegou no ponto. É a intenção. O significado daquela palavra é o mesmo de prostituta. É o mesmo significado. Só que é a intenção que você coloca nas palavras. Entendeu? É a intenção que ela carrega. Então, percebe agora que vai muito mais além de palavrão? Tipo, cara, vai muito além do que é pecado. Eu posso falar, é pecado, isso aqui. Não, cara, vai muito além do que é pecado. Então, abrir mão do que é pecado, cara, beleza. Sabe? Então, tipo, cara, Jesus, ele eleva o nível. Da mesma forma que ele traz um evangelho simples, ele traz um evangelho bem difícil, onde a gente vê que faz tanto sentido o reino do céu ser tomado à força. Mas, em contrapartida, a gente também vê um evangelho muito simples, sabe? Então, vendo isso tudo, cara, vendo ali, né? Eu falei, cara, eu preciso girar essa chave na minha vida e, cara, eu perdi meu primo no início do ano. Eu tive com ele, cara, a gente tirou a habilitação junto, a gente cresceu junto, pá. Só que, em alguns momentos ele gostava de beber, ele gostava, não de fumar nem nada, mas, tipo, gostava de curtir a vida dele ali e tal, gostava de beber. E aí, por minha ignorância, cara, o teu copo de cerveja é pecado, irmão, tá te levando pro inferno, não sei o quê. Tipo, queria socar o evangelho goela abaixo nas pessoas, sabe? Cara, meu primo faleceu, velho. Tipo, eu me martirizo muito, pastor, que eu não tive a chance de sentar e falar, cara, tu pode ser cristão e, cara, eu não vou te obrigar a parar de beber, mas tu pode continuar bebendo, velho, sabe? Tu pode continuar bebendo, mano, tu pode ser salvo e continuar tomando teu vinho ali, velho, tu pode ser salvo e fazer isso. Só que não, mano, eu não tive isso, cara, por conta da minha bolha. Ingenuidade, né? Ingenuidade. E aí, cara, como eu queria, tipo, hoje em dia não, mas há um tempo atrás minha família toda odiava crente, porque não podia fazer nada, crente não pode fazer nada.
Eu também não tô falando que pode fazer tudo. Não, pelo contrário. Não, então, não entra no mérito da libertinagem, sim, né? não. Então assim, cara, quando eu vejo Jesus entrando no barco de Pedro, falando, Pedro, afasta um pouco. E Jesus ministra. Cara, Jesus, ele afasta um pouco da multidão. Quando você vira crente, Deus não está falando para você se isolar da sua família. Você precisa se afastar mais um pouco, que ainda é necessário o contato com ela. Sabe? Então, eu pego muito essa analogia de Jesus ali no barco, afastando um pouco. Jesus, ele não já se isola, vai lá para alto mar pescar com Pedro, não. Ele se afasta um pouco da multidão. Então, cara, Jesus entrou no meu barco, entrou. Qual o próximo passo? Afastar um pouco. Eu preciso sair um pouco da multidão. Sair. E agora? Agora anunciar, cara. Eu, como Jesus no meu barco, eu sento e aprendo. Jesus me tira para ter um relacionamento com ele e depois ele me envia. Exatamente. Então, cara, olha só que louco, velho. E aí, depois disso tudo, Pedro vai, pega o que tanto queria a noite toda e quando volta pra areia, ele fala, cara, não era sobre isso. Não era sobre isso. Então, tipo, ele vai ter a visão muito mais além, sabe? Não era sobre isso que eu queria. Então, assim, eu acho que, cara, a gente como igreja, cara, eu acho que já passou da época da gente se escandalizar, porque aí eu ouvia muito, assim, as lideranças. Tá, por mais que a Bíblia não fala sobre, sei lá, marcar o corpo, né? Mas fala sobre escandalizar. Alguém tiver tatuado pode se escandalizar. Cara, sei lá, isso pra minha avó, muito mal pra minha tia. Cara, na nossa geração de hoje, com todo o conhecimento, assim, que eu falo de estudo bíblico e tal, cara, acho que já passou da hora da gente se escandalizar com alguém que faz uma tatuagem, fura a orelha, usa bermuda na praia. Cara, tira exemplo aí, pessoas que eu conheci que na praia não tirava a blusa social e tava treinando a esposa, sabe? Então, tipo, esse pastor mesmo que tava em pecado ali com a namorada de um dos nossos amigos, ele continuou ministrando, pastor. Ele continuou liderando, ele continuou tocando a igreja, como se nada tivesse acontecido. Só pediu perdão e começou a tocar o barco. Mas quem colocava fazer uma tatuagem era afastado, era desligado da igreja, anunciado lá em cima. A partir de hoje, fulano de tal não faz mais parte da igreja, tal. Mas aí quem adulterou alguém grande lá, continua tocando o barco. Sim, sabe? Então, pô, com isso a gente não se escandaliza. Mas com o carinha que eu vi ele tomando uma cerveja, eu vou me escandalizar. Sabe? Então, fulano de tal traiu a esposa dele, mas eu não me escandalizo. Só que o cara que fez uma tatuagem ali, eu vou me escandalizar. Entendi. Então... Não é a mesma medida, né? Sim. Pra então, essa questão, né? Eu acho assim, cara, a questão da maturidade, sabe? Sim. A gente tá maturo já o suficiente para ficar lidando com isso. Enquanto tem um cara passando fome, a família ali passando fome, mas eu vou até te dar uma cesta básica, só que tu tem que fazer parte da minha igreja. Então, cara, é vivendo isso aqui no projeto que eu falei, cara, isso virou a minha chave. Cara, quantas pessoas chegaram, pegaram cesta, nunca pisou na igreja, mas a igreja tá exercendo o papel dela. Abraçou, né? O pessoal chegou, nunca nem pisou na igreja, mas precisou de roupa, a igreja tá exercendo o papel delas. Não precisa de nada em troca. E aí, vai dizimar na minha igreja? Tá dizimando na igreja do cara e quer pegar minha cesta básica aqui. Então, cara, esses pontos assim que eu comecei a pensar, falei, não, ou eu tô muito errado, ou tem alguma coisa aí, entendeu? E assim, eu converso muito com meus amigos ali, né? Tipo, hoje em dia, alguns já estão quase chegando a pastor, tipo, presbítero, a galera na igreja local deles lá, eles estão fluindo. Só que, cara, por eles estarem alcançando a liderança, eu quero que eles, quando tiverem assumindo a liderança, tenham esse pensamento, fala, cara, vamos fazer diferente. Sabe? Tem alguém passando fome, vamos ajudar e a gente não quer nem saber quem é que seja, vamos ajudar. É da nossa igreja? Não. Tá necessitando? Vamos ajudar. Tipo, cara, vamos ajudar, sabe? Vamos exercer o nosso papel de cristão, sabe? Sem querer nada em troca. E é isso.
Amém, cara. Então, essa história aí é realmente bem da hora, assim, se falar aqui, abrir teu coração nesse sentido, sim, né? Sim. Dizer como foi o processo de você vir para cá hoje, é o que você está manifestando aqui no projeto, né? Onde a gente faz parte, né? Cara, muito bom hoje, né, ter você aqui com a gente. A gente até brincou ali, né? Eu que agradeço a moral aí de estar estreando o podcast aí, cara. Não, mas tá estreando aí e assim, pra gente acabar, né? Sobre o que a gente estava conversando sobre Mateus 24. Cara, a gente não trazer a galera pra cá por medo. Não trazer a galera pro nosso lado por medo. E trazer elas pro nosso lado, mostrando que, tipo, o que é pecado ela tem que deixar. O que a Bíblia fala que é pecado, cara, é inevitável. Adultério, deixa. Fornicação, deixa. Mentira, deixa. Agora, cara, porque, sei lá, seja qual parte que ela for, tem a Ioná, ela tava lá com os hippers, né? Sim. Cara, pensa só, o pastor com alagador, todo de dread e tal, mano, eu falei, cara, eu preciso conhecer essa rapaziada, cara, que é isso aí, sabe? É isso aí, cara. Eles alcançar pessoas que... são desprezadas pela igreja, né? Exatamente. Então, assim, a gente estava falando sobre Mateus 24, cara, a gente mostrar Mateus 24 para eles como esperança. Sim, não como medo, né? Sabe? Não como medo. E falar, cara, tudo é real. Tudo é real. Basta você experimentar. Basta você experimentar para ver o quão é real. Tipo, como provo Deus? Sei lá, experimenta. Não sei. Como é que tu vai... Eu tô tomando aqui a água, como é que eu vou falar que é boa ou não pra tu? Sim, né? Experimenta. Então, assim... É isso, cara. Quero muito, assim, que agora com a filha, com tudo que eu passei, né? Quero mostrar pra ela, ensinar ela e deixar ela também ter a experiência dela ali, mas mostrando pra ela, falando, cara, é isso. O evangelho é isso aqui. Então, e ela flui nisso, né? E assim, eu tô com muita esperança no meu coração de um dia... nem que seja passear, voltar nos lugares onde talvez eu envergonhei o evangelho, sabe? Ou talvez onde eu não flui como eu queria fluir e mostrar lá, tipo, sei lá, nem que seja um novo eu trazendo um evangelho ali, falando, cara, é isso aqui, ó. É isso aqui, vamos sentar, se quiser, tipo, a gente lê junto, mas é isso aqui. Então é isso aí. E todo dia eu tô aprendendo mais, né? Amém. Tenho 21 anos aí pra... Tem muita... Você que diga, né? Aí ainda pela frente, né? Você que diga quanto eu tenho que aprender ainda. Não, é que isso, a gente aprende com... Por exemplo, hoje aqui a gente aprende, né? Sim. Não existe idade para aprendizado, a gente está aprendendo a vida toda. Eu acho que a maturidade, ela vem disso, de você se submeter ao aprendizado. Sim. Essa que é a questão da maturidade, né? Mas enfim, cara, obrigado aí, Breno, por você ter vindo aí, cara. Foi muito bom, né? Esse tempo aí de mesa. Eu agradeço aí o reconhecimento, né? De acreditar no meu ministério de certa forma. E é isso, cara. O pastor Tatado também aí. Dá pra fazer uma já? Então tem que marcar pra fazer. Vamos arriscar uma ainda. Mas é isso, cara. Obrigado aí, galera, né? Por vocês que vão nos assistir aí. E deixe seus comentários aí, né? Nos vídeos aí. Se quiser perguntar alguma coisa, a rapaziada aqui que ele citou alguém, se ele não citou o nome de alguém, deixa um comentário aí também. Pra gente poder conversar aí, né? Sim. Quem sabe um dia eles estão aqui também. Pode ser que venham aqui com a gente. Por favor, comentários saudáveis, tá? Mas é isso, cara. Valeu, galera. Deus abençoe. Até a próxima aí, até a nossa segunda edição aí. Muito obrigado e Deus abençoe. Amém.